Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 43. Amém, meus irmãos? Marcos 9, a partir do versículo 43. Olha o que a palavra de Deus diz. E se tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor entrares na vida aleijada do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se o teu pé te fizer tropeçar, corta. Melhor entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lance-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos serem lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar a Deus, amém? Curva a sua cabeça. Vamos pedir para o Senhor falar conosco pela internet nesse texto. Soberano Deus, eterno e bendito, ó Pai, graças nós te damos, meu Pai. Louvado seja o Senhor, Jesus, porque o Senhor, meu Pai, é um Deus compassivo, longânimo, misericordioso. Ó Deus, podemos sim declarar, Pai, que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a graça do Senhor nos sustentou, até aqui, meu Pai, a tua bondade nos auxiliou. Oh, meu Pai, quantas vezes, meu Pai, pecamos contra o Senhor, transgredimos a tua lei, mesmo assim o Senhor é um Deus compassivo conosco. Obrigado, Cristo, obrigado, meu Pai, por nos proporcionar, Pai, essa oportunidade de estar aqui, meu Pai, nesta noite, Espírito Santo. Oh Pai, oh Deus, bendizendo o teu nome, se regozijando na tua presença, Pai. Obrigado, porque isso não vem de nós, isso é mérito do Senhor, isso é graça do Senhor. Meu Deus, eu peço em nome de Cristo, continue falando conosco, continue comunicando graça a nós, meu Pai. Eu oro para que toda inquietação, toda perturbação da alma, toda agitação carnal, Pai, oh Pai, toda seta e dardo do inimigo, oh Deus, que por intermédio do teu nome, Cristo, que tem todo o poder, que venha cair por terra, Pai, e a tua palavra que é pura, a tua palavra que é como uma espada, a tua palavra, meu Pai, que é toda poderosa, venha ser influenciada no nosso meio, em nosso coração, em nossa mente, em nossa consciência. Oh Cristo, eu me despojo de mim mesmo, Pai. Oh Deus, utilize minha pobre e miserável vida, Pai. Oh Deus, para transmitir tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, nós lendo esse texto, nós iremos observar que Jesus Cristo aqui, ele usou uma linguagem figurativa para demonstrar, para falar a palavra do Senhor. Observa que Jesus Cristo aqui, ele está utilizando algumas figuras lógicas, algumas figuras que provavelmente todo ser humano aqui irá entender, para demonstrar o perigo do pecado e o abandono que todo discípulo de Cristo e todo cristão deve ter concernente ao pecado. Então Cristo aqui ele está utilizando uma linguagem figurativa. Observamos aqui que Cristo ele não está falando literalmente para nós arrancarmos a nossa mão, para nós arrancarmos os nossos pés, ou qualquer membro do nosso corpo que possa nos levar ao pecado. Antes ele está nos ensinando como nós devemos tratar o pecado de uma maneira radical, de uma maneira totalmente perseverante. Cristo então está ensinando, se o nosso olho nos fizer pecar, nós devemos arrancá-lo. Se a nossa mão nos faz pecar, nós devemos cortar. Se os nossos pés nos faz pecar, nós devemos também arrancar. Repito, Cristo aqui, ele está mostrando
como nós devemos tratar o pecado. Cristo então está ensinando aqui os seus discípulos e a nós, nessa noite, e a todo leitor bíblico, como ele deve tratar o pecado, de uma maneira radical, de uma maneira bruta, de uma maneira perseverante. Então Cristo está ensinando aqui, se alguma coisa nos faz pecar, nós logo devemos abandonar. Se alguma coisa irá nos induzir ao pecado, logo nós devemos cortar. E ele nos ensina aqui que para aqueles que não se arrependem, que para aqueles que não renunciam, certamente eles irão herdar o inferno, onde o fogo não se apaga e a ferida não cicatriza. Então o propósito desses versículos na qual nós acabamos de ler é mostrar como todo cristão verdadeiro deve tratar o pecado, como eu disse e repito, de uma maneira bruta, de uma maneira radical, de uma maneira extremista. Então Cristo aqui, ao falar esse texto figurativo, até mesmo uma parábola, porque Cristo ele usa aqui de algo natural para demonstrar uma realidade espiritual profunda. Então nós iremos encontrar diversas vezes Jesus Cristo ele usando alguma linguagem figurativa. Nós iremos sempre encontrar em Mateus, em Marcos, em Lucas, Jesus Cristo utilizando de alguma coisa da época, de alguma coisa como um barco, como muitas das vezes uma plantação, como muitas das vezes um pai de família, para demonstrar uma realidade espiritual profunda. Da mesma forma, nesse texto, Jesus Cristo aqui, ele está mostrando o nosso corpo e como nós devemos cortar qualquer indício de pecado que o nosso corpo possa praticar, que vai contra a pessoa de Deus. Então Jesus Cristo aqui, ele traz um pressuposto que todo cristão, ele deve viver em contínua perseverança contra o pecado, e todo cristão deve viver em arrependimento. Jesus Cristo aqui nessas passagens, ele está mostrando o verdadeiro e o falso arrependimento, e é nesse sentido que eu quero nessa noite trazer a mensagem, o falso e o verdadeiro arrependimento, porque Cristo ele fala aqui, se o teu olho te faz pecar, você deve arrancar, porque se com o seu olho você pecar, você pode com os dois olhos ser lançado no inferno. Da mesma sorte foi a mão e também o pé. Então Cristo aqui ele está nos ensinando a tratar o pecado de uma maneira radical, a ser radical no arrependimento, a ir diante do Senhor em arrependimento e de fato abandonar o pecado. Cristo aqui ele está ensinando não somente nós se arrependermos dos nossos pecados, não, mas também largarmos os nossos pecados. Não somente se arrepender, mas também largarmos isso em prática de vida, isso no nosso cotidiano. A Bíblia diz em Salmos 19, como o salmista declarou, quem pode entender os seus próprios erros? Então ele declara, expurga-me, ó Senhor, até os que me são ocultos. Meus irmãos, todos nós temos pecados. Todos nós temos muitos e muitos pecados a ir diante do Senhor em quebrantamento, em humilhação, em arrependimento. A Bíblia diz também em 1 João que aquele que diz não ter pecado, esse se faz mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós devemos praticar isso que Cristo ele nos instrui nos versículos na qual nós acabamos de ler, ou seja, arrancar os nossos olhos se for nos levar ao pecado, cortar as nossas mãos que vai nos levar ao pecado e também os nossos pés. Então todos nós devemos praticar isso, e isso traz a ideia de um arrependimento. Para nós cortarmos os nossos olhos, as nossas mãos, nós devemos ir em arrependimento diante do Senhor, em quebrantamento diante do Senhor. Como eu disse, o salmista declarou, expurga-me até os que me são ocultos. Ou seja, ele estava pedindo para Deus, Deus, espreme os meus pecados.
Como muitas das vezes nós estamos com algum pus no nosso corpo, nós devemos exprimir para aquela inflamação ela sair fora. Da mesma forma, o salmista estava declarando: expurga-me até os que me são ocultos. Ou seja, ele estava indo diante do Senhor em arrependimento. Ele estava pedindo para o Senhor perdoar todos os seus pecados. Ele estava indo diante do Senhor com um sincero coração, pedindo ao Senhor o perdão. Então Cristo aqui, ele mostra a realidade de um falso e de um verdadeiro arrependimento. Então nessa noite eu quero enfatizar dois tópicos: um falso e um verdadeiro arrependimento. Amém? E tratando aqui de alguns personagens bíblicos, nós iremos observar que Judas foi um homem que praticou um falso arrependimento. Observe o que a Bíblia diz. Então Judas declarou: pequei, traindo um sangue inocente. Responderam eles: o que temos nós contigo? Seja isso contigo lá. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar-se. Observa que Judas, ele inicia falando: eu pequei. Ou seja, naquele momento que ele trai a pessoa de Cristo, que ele vende a pessoa de Cristo, a consciência dele detectou: nossa, eu pequei contra o Mestre, eu pequei contra Jesus. Porém, o arrependimento dele não foi um arrependimento verdadeiro, não foi um arrependimento sincero. Por quê? Porque após isso, ele entrou no santuário, deu as suas moedas que ele havia recebido, e logo o texto vai declarar que ele foi se enforcar-se. Ou seja, Jesus Cristo nos versículos que nós lemos, ele fala: se o nosso olho nos faz pecar, arranque. Ou seja, nós iremos se arrepender. Mas observa que Judas, ele não se arrependeu de todo o seu coração. Ou seja, ele teve a consciência que ele pecou, ele teve a consciência que ele fez o olho dele errar, ele teve a consciência que ele fez a mão dele errar, ele teve a consciência que ele fez o pé dele errar. Porém, o arrependimento dele não foi um arrependimento sincero. A confissão dele não foi uma confissão sincera. Por quê? Porque logo ele foi se enforcar-se. Ou seja, logo ele foi e tirou a sua vida. Logo nós bem sabemos que Deus, ele vai contra aqueles que tiram a sua própria vida. Por isso a Bíblia vai nos relatar, vai nos mostrar que o arrependimento de Judas não foi um arrependimento verdadeiro, foi apenas um remorso. Nossa, eu traí aquele com quem eu andava aproximadamente 3 anos, eu contemplei ele fazendo milagres, prodígios, maravilhas. Ele até falou: eu pequei, mas o andamento, o procedimento da vida dele não demonstrou que aquele arrependimento foi verdadeiro. Meus irmãos, invariavelmente nós estamos assim, invariavelmente nós praticamos isso. Nós vamos constantemente, diariamente diante de Deus, declarando os nossos pecados, mas o nosso procedimento de vida não coincide, não bate, não consta com aquilo que nós estamos indo diante do Senhor, pedindo arrependimento diante do Senhor, porque muitas das vezes nós continuamos a praticar o mesmo pecado, ou seja, um arrependimento falso. Foi também o que aconteceu com Faraó. Olha que Faraó declara: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Ou seja, Faraó, ele também teve a consciência que ele estava pecando contra o Senhor, que ele estava transgredindo a lei do Deus dos céus e da terra. Então ele chama Moisés e declara: Moisés, desta vez eu pequei contra o Senhor. Por que ele está declarando isso? Porque Moisés e Arão foi diante de Faraó e disse para Faraó libertar o povo, que Deus havia decretado ele a isso. Porém, Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo de Deus ir sacrificar o Senhor no deserto. Então Deus, ele envia diversas pragas ao Egito. Deus, ele envia diversas desgraças ao Egito. Porém,
mediante a tudo isso que Deus estava mandando, essa desgraça, essas pestes, as 10 pragas do Egito, Faraó, ele se entristeceu, e ele declarou: eu pequei. Mas o que levou Faraó a declarar que ele havia pecado contra Deus, não foi um sentimento verdadeiro, não foi um sentimento real, não foi um sentimento voltado com quebrantamento e humilhação, não. Foi pela circunstância, foi pelo momento, foi pela ocasião que ele estava vivendo, que ele foi diante de Moisés e Arão e disse: eu pequei contra Deus. Mas a declaração dele não foi real, não foi sincera. O arrependimento aqui de Faraó não foi sincero, foi falso. Por quê? Porque ele estava declarando aquilo pela ocasião, pelo momento e pela circunstância que ele estava vivendo. Meus irmãos, a maioria da cristandade hoje em dia é assim, vai diante de Deus em quebrantamento pela ocasião que está vivendo. Nossa, Senhor, olha o que eu fiz. Ontem eu bebi cerveja, ontem eu me prostituí, ontem eu usei algum entorpecente, ontem eu traí minha esposa, ontem eu fiz aquilo que te desagradou, pela circunstância, pela ocasião do dia depois. Não é pelo sentimento real, sincero, genuíno, verdadeiro, não é com o coração quebrantado e contrito que ele está indo diante do Senhor, não, é pela ocasião que ele está vivendo, é pela circunstância que ele está vivendo. Nossa, eu estou desempregado, então eu vou me arrepender dos meus pecados e vou começar a servir a Deus. Ou seja, não é um coração humilde, não é um coração voluntário, não é um coração sincero, não é um coração real. Ele está confessando o seu pecado diante de Deus pelo algum contexto maléfico que ele está vivendo. Foi o que aconteceu com Faraó. Faraó, ele declarou: eu pequei. Ele declarou: eu pequei contra Deus. Ou seja, eu cobicei, eu fiz a minha mão tropeçar, eu fiz o meu pé tropeçar, eu pequei contra o Senhor, eu usei o meu corpo de uma maneira indevida. Mas o que motivou Faraó declarar isso diante do Senhor não foi um sentimento real, ou seja, foi um falso arrependimento, foi um falso quebrantamento, foi uma falsa humilhação, foi um falso arrependimento, meus irmãos. Isso é muito sério, porque invariavelmente nós vamos diante do Senhor não com coração sincero, não com coração verdadeiro, mas pela ocasião que nós estamos vivendo, pela alguma tristeza no momento, por não sermos correspondidos num relacionamento muitas das vezes, por alguém da nossa casa ter nos falado alguma coisa que nos magoou, que nos entristeceu, por não alcançarmos aquilo que na sociedade nós queremos alcançar, e isso nos leva a ir diante do Senhor e confessar o nosso pecado. Mas isso não é um sentimento real, não é uma humilhação, é pela circunstância, é pela ocasião. Nossa, você vê, se eu não me arrepender mesmo, você vai ver que a igreja vai falar de mim, você vai ver que o irmão vai me julgar, você vai ver que alguém vai falar de mim. Então ele vai diante do Senhor com falso arrependimento, com falso quebrantamento. Preste atenção nessa frase. Muito faz igual a Faraó, se arrepende só no momentos de aperto e desespero, mas não de coração, meus irmãos. Muito se arrepende diante do Senhor somente no momento de desespero. Foi como Gabriel me relatou um dia, quando ele entrou dentro da Fundação Casa, ele começou a chorar, pedir perdão para Deus, mas após isso ele voltou a viver a vida de promiscuidade, de pecado que ele vivia antes. Ou seja, o que levou ele a pedir perdão para Deus não foi um coração sincero, não foi um coração real, foi a ocasião, foi o momento, foi a circunstância, foi apenas aquilo que ele estava vivendo. Foi o que aconteceu com Judas, com Faraó. É um falso arrependimento. Nós devemos se arrepender, meus irmãos, do nosso falso arrependimento. O conhecimento sem o arrependimento é tão somente uma tocha que serve para iluminar o caminho dos homens para o inferno. Ou seja, o conhecimento, ou seja, eu sei, eu pequei, eu errei, eu transgredi. Mas se não houver um arrependimento real, genuíno, verdadeiro, é só uma tocha que está nos guiando para o inferno.
Porque Jesus disse: se teu olho te faz pecar, se arrepende, corta, afasta, arranque ele. Porque é melhor você entrar sem um olho no céu, do que tendo os dois olhos serem lançados no inferno. Ou seja, é um arrependimento genuíno, é um arrependimento real. Sabe o que Cristo ele fala? Que aquele que comete pecado, esse também é escravo do pecado. Um escravo, ele não tem escolha. Um escravo, ele não tem opinião. Um escravo, ele está ali apenas para servir o seu Senhor, apenas para cumprir as suas ordenanças, apenas para cumprir as suas ordens. Assim também aquele que pratica o pecado, esse é servo, esse é escravo do pecado. Romanos também diz: porque a inclinação da carne, a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui, tratando do contexto que nós estamos trazendo essa mensagem? Que aqueles que vivem um falso arrependimento não podem agradar ao Senhor. Meus irmãos, quantos crentes já chegou em mim falando: eu sei que eu estou errado, que eu não estou indo para a igreja, e no momento ali até chora, até se quebranta, mas dias posteriores não demonstra fruto, não demonstra mudança. Ou seja, são lágrimas de crocodilo, são lágrimas mentirosas, são lágrimas falsas, é um falso arrependimento. Quantas pessoas também que eu conheço que vai para dentro de uma penitenciária e lá dentro chora, lá dentro manda carta: eu vou mudar, eu vou trazer alegria para a família, de fato eu quero ser uma nova pessoa, mas quando sai, não muda. Ou seja, é um falso arrependimento. E como diz Thomas Watson, o conhecimento sem o arrependimento é como uma tocha que vai iluminar os homens para o inferno. Meus irmãos, quantos ímpios nós não conhecemos que vivem um falso arrependimento? Ah, eu não mato, eu não roubo, não faço nada para ninguém, minha família está tudo bem, meus filhos estão estudando, minha esposa dá um bom testemunho. Mas isso qualquer ser humano pratica. Mas o que está relacionado aqui é um arrependimento verdadeiro. É aquilo que Cristo fala no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua miserabilidade espiritual, é aquele que reconhece a sua pobreza, é aquele que reconhece que ele não tem nada para agradar a Deus, é aquele que reconhece que ele não possui valor, que ele não possui mérito, é aquele que reconhece que ele é totalmente dependente de Deus. Nós devemos ser pobres de espírito, porque um pobre de espírito, ele invariavelmente vai chorar pelos seus pecados, ele vai ser consolado. Um pobre de espírito vai ter fome e sede de justiça. Um pobre de espírito vai ser limpo de coração. Um pobre de espírito também vai ser perseguido. Nós devemos estar enquadrados por dentro das bem-aventuranças, tratando ainda do falso arrependimento. Há muitas pessoas do inferno hoje que tinham o propósito de se arrepender. Satanás faz de tudo que pode para que o homem não se arrependa. Ou seja, tem muitas pessoas agora no inferno que tinham o propósito de se arrepender, como Judas, como Faraó. Eles tinham o propósito de se arrepender. Eu pequei, nossa, o que eu fiz? Caí em Jesus. Nossa, olha o que eu fiz, eu pequei contra o Deus de Israel. Eles tinham o propósito de se arrepender, eles tinham o propósito de se render à pessoa de Deus, mas eles não conseguiram. Ou seja, Satanás, ele vai fazer de tudo, absolutamente de tudo, completamente de tudo, para nós não se arrependermos com todo o nosso coração. Quer que eu dê um exemplo prático? Você tem uma empresa, ela está te dando muito lucro, mas você sabe que os meios que você faz para obter esses lucros é ilegal.
está fora da lei. Eu estudo contabilidade e por dentro da contabilidade tem o balanço patrimonial. E o balanço patrimonial tem o ativo e o passivo. E dentro do ativo e do passivo tem que ter todas as descrições do que entra e do que sai dentro da empresa. E se tem alguma coisa que está fora da legislação brasileira, está errado. Então, uma pessoa que usa a sua empresa de uma maneira ilegal, mas está lhe trazendo benefício, Satanás vai colocar na mente dela: pô, isso daí é normal. Por quê? Está te trazendo lucro, está te trazendo alegria. Satanás, ele vai te impedir de você se arrepender verdadeiramente. Porque a Bíblia diz que nós devemos o quê? Andar em conformidade com a lei. Da mesma forma, é um cristão que ele anda com o seu veículo irregular ou sem habilitação. Ele sabe que ele está errado, mas está lhe trazendo conforto, está lhe trazendo descanso, então o diabo ele vai trabalhar. Você está entendendo o que eu estou falando? Satanás ele vai trabalhar naquilo que você sabe que vai te trazer benefício para você, que é pecado, para você não se arrepender de todo o seu coração. Eu estou obtendo esse lucro, mas você sabe que é errado. Não, mas eu estou progredindo, eu estou crescendo, eu estou se desenvolvendo. Não, mas é errado, vai contra a lei. Isso é fraude, isso é errado, isso é pecado. O diabo, não é não. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar, a Bíblia diz que nós devemos progredir, a Bíblia diz que nós devemos evoluir, mas é pecado, meus irmãos. Então o que Thomas Watson diz aqui, essas frases que eu peguei é mais fundamentalizada no livro A Doutrina do Arrependimento. Eu aconselho a todos os amados irmãos aqui a ler esse livro. O Gabriel já leu, acredito que um dos irmãos aqui já leu. Esse livro é essencial, fenomenal. Vai tratar como nós devemos tratar o arrependimento, como nós devemos se arrepender, como nós devemos ir diante do Senhor. E esse homem é um homem bíblico. Lê esse livro, compre esse livro que vai te ajudar muito. Então olha o que Thomas Watson diz, ele foi muito sábio em declarar isso. Satanás, ele faz de tudo que pode, meus irmãos. Satanás é inteligente. Eu já cheguei muitas das vezes em alguns traficantes para evangelizar. Sabe o que eles falaram para mim? Você acha que eu vou deixar de ganhar 1.200 por dia para ganhar 1.200 por mês? Vou nada. Ou seja, é o diabo que está doutrinando a mente dele. O pecado é gostoso, o pecado é prazeroso, o pecado é bom. Não se arrependa, não vá diante do Senhor. Ou seja, é o pecado e o diabo, meus irmãos, que faz a pessoa ter uma falsa moral, dizendo que a moral dela é boa, sendo que biblicamente não é. É como Thomas Watson dizia: falso arrependimento é como uma tocha que ilumina os homens para o inferno. Leonardo Ravenhill também diz: existe milhões de caminhos para o inferno e não existe nenhum sequer de saída. Então, o falso arrependimento, para nossa informação, para nossa mente estar aqui em alerta, o falso arrependimento conduz a pessoa ao inferno, meu irmão. O falso arrependimento leva a pessoa a passar uma eternidade no lago de fogo. O falso arrependimento leva uma pessoa a estar eternamente com os demônios. O falso arrependimento leva uma pessoa a passar uma eternidade de dor, de agonia, de tristeza, de solidão, de angústia. Observa como quando o demoniado de Gadareno, ele foi ter com Cristo, o que os demônios disseram? Não nos lance ao abismo. Ou seja, Satanás, ele tem somente que o inferno é ruim, que o inferno é mau. O que ele pediu para Jesus? Não nos lance no abismo. Satanás, ele não quer estar no inferno, então ele se materializa no corpo das pessoas. Ou seja, Satanás ele está no corpo das pessoas, na mente da pessoa, trazendo ideologias malignas, trazendo ideologias antibíblicas, trazendo ideologia satânica, mostrando para a humanidade, para os seres humanos, que o pecado é gostoso, que o pecado é prazeroso, que o pecado é bom, que a droga é boa, que a maconha é boa, que
que a cocaína é boa, que a bebida alcoólica é boa, que a prostituição, que o sexo antes do casamento é bom, que a orgia, a prostituição é boa. É mentira de Satanás, meus irmãos. Satanás, ele procura de todas as formas doutrinar a pessoa. Satanás, ele procura isso, para quê? Para levar as pessoas para o inferno. Teve ímpio que já falou para mim: eu só vou parar de beber depois que eu morrer. Quem coloca isso na mente da pessoa? É o diabo, é Satanás. Se arrepende. Olha o que a bebida está fazendo com a sua família. Olha o que as drogas estão te fazendo. Não posso. É gostoso, é bom, é prazeroso, é legal. É o diabo, meus irmãos. E o falso arrependimento, como eu disse e repito, conduz a pessoa ao inferno, meu irmão. O que Cristo ele disse na passagem na qual nós lemos? Se o nosso olho nos faz pecar, corte, porque é melhor entrar com um olho na vida do que ter nos dois olhos serem lançados no inferno. Ou seja, aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que não vai diante do Senhor em quebrantamento e humilhação, vai ter por herança o inferno. É aquilo que Cristo fala em Mateus 25:41. Então direi também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Marcos 9:44 também diz: onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Esse é o destino de todos aqueles que não se arrependeram de todo o seu coração. Apocalipse 14:11 também diz: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. E os que adoraram a besta e a sua imagem, nem aqueles que recebem o sinal do seu nome. Ou seja, aqueles que aceitaram a ideologia do mundo, as propostas de Satanás, esses herdarão o inferno, e a fumaça no inferno nunca vai se apagar. A angústia nunca vai se acabar, a tristeza nunca vai se acabar, a agonia nunca vai se acabar. Eles irão procurar refúgio, mas não terão refúgio. Eles procurarão descanso, mas não terão descanso. Eles procurarão, como aquele rico que foi ao inferno, procurar molhar a ponta da sua língua, mas lá não vai ter água, mas lá não vai ter repouso. Como diz a palavra, dor eterna, angústia eterna. Segundo Tessalonicenses 1:9, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Sabe que Paulo ele está falando aqui aos Tessalônicos? Que no inferno as pessoas estarão banidas, destituídas, separadas da glória, da misericórdia, do amor, da graça do Senhor, porque eles serão eternamente julgados. Diz também em Jeremias 8:20: passou-se a seca e acabou o verão, e nós não estamos salvos. Os ímpios e os hipócritas irão sentir o desprazer do pecado no inferno. Olha que forte isso, meu irmão. Os ímpios no inferno vai sentir o desprazer do pecado. É como diz o herói da fé: aqueles gozam, aqueles se alegram, aqueles se fartam, aqueles fazem de tudo, aqueles blasfemam contra Deus, aqueles se prostituem diante da presença de Deus, aqueles usam o seu corpo de uma maneira indevida, aqueles praticam pecados e mais pecados contra a lei do Senhor. Ou seja, eles estão sentindo o prazer do pecado. Já no inferno, eles irão sentir o desprazer do pecado. Eles gozam de uma vida limitada, de uma vida de canseira e enfado do pecado. Eles gozam, eles
procuram roubar, procuram oprimir o pobre, procuram destratar aquele que é a devida honra, que é Deus. Eles procuram blasfemar da lei de Deus. Eles procuram com falso evangelho promover uma ideologia de um falso Deus, de uma falsa palavra de Deus. Eles procuram enganar o povo. Eles procuram lançar igrejas para agradar o homossexualismo. Eles procuram fundar igreja do lesbianismo, ou seja, para agradar as mulheres que procuram ser homens. Eles procuram, mas no inferno eles irão sentir o desprazer da alegria momentânea que eles sentiram aqui na terra. A Bíblia diz em Salmos que a vida do ser humano chega até os 70 anos, e os que passam disso é canseiro e fado. Ou seja, é um pequeno percurso que eles desfrutam do pecado aqui na terra. É um pouco tempo, mas no inferno, eternamente, eles vão sentir o desprazer do pecado. Então, esse primeiro ponto, meus irmãos, quis mostrar aqui o falso arrependimento e a consequência do falso arrependimento. Observa que o falso arrependimento não é bíblico. O falso arrependimento não é pautado na palavra. E o falso arrependimento conduz ao inferno. O falso arrependimento conduz a pessoa ao lago de fogo. Agora eu quero mostrar o verdadeiro arrependimento. O cristão verdadeiro, o cristão que foi regenerado, o cristão que recebeu um novo coração, o cristão que recebeu uma nova mente, o cristão que não se conforma com este mundo, mas procura transformar pela renovação do nosso entendimento, que está pautado na palavra. O cristão que passou a ser uma nova criatura, e as coisas eram se passar e tudo se fez novo na vida dele. Esse cristão, ele vive em arrependimento. Esse cristão tem uma vida de contínuo arrependimento. Esse cristão procura sempre viver em arrependimento. Olha o que Paulo fala: porquanto, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo aqui, ele expressa um arrependimento. Paulo aqui, como diziam os puritanos interpretando essa passagem, ele estava desesperado, ele queria procurar algum refúgio, ou seja, ele estava em profundo arrependimento. Da mesma forma foi Isaías. Isaías disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Após Isaías ter encontro com Deus, após Isaías ter uma contemplação da glória, do trono de Deus, Isaías ele pronuncia um arrependimento genuíno. Isaías ele pronuncia um oráculo de maldição, porque o ai no hebraico significa isso. Então Isaías fala: ai de mim. Isaías está falando: eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou um depravado. Então ele vai diante do Senhor: quem me livrará? Ou seja, eu habito também no povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, quando o cristão genuíno, ele está em processo de arrependimento, ele vê o ímpio de outra maneira, ele vê o mundo de outra forma, ele vê a palavra de outra maneira, ele passa a valorizar as coisas santas do Senhor, ele passa a valorizar a oração, ele passa a valorizar a palavra, ele passa a ver o mundo de outra forma, ele passa a ter reverência a Deus, ele passa a prestar um culto bíblico a Deus. Quando o cristão está em processo de arrependimento, mas quando ele não está, não. Ele cultua Deus desleixadamente, ele vai para a igreja, nem se preocupa com a vida devocional. Não, aí não está vivendo um arrependimento verdadeiro. Mas quando o cristão ele vive um arrependimento verdadeiro, quando ele é marcado pela presença
Deus, quando ele é tocado pela lei de Deus, como diz Jeremias e Ezequiel, quando a lei de Deus é agravada, imputada, colocada no seu coração, ele passa a se sentir um miserável, ele passa a ser pobre de espírito, ele passa a ser humilde, ele passa a ser manso, ele passa a ser quebrantado. Por quê? Porque ele está em processo de arrependimento. Arrependimento real, arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Você quer identificar uma pessoa que está vivendo em profundo arrependimento contínuo? Essa pessoa tem uma vida de oração, tem uma vida de leitura bíblica, ela se preocupa em vir num culto bíblico? Senão, ela não está. Porque quando um cristão está vivendo em arrependimento, ele procura essas coisas, mas quando ele não está, ele é desleixado com essas coisas. Ele é relevante, ele é relativo, ele trata as coisas de Deus como algo normal. Quando der para orar, eu oro, eu estou cansado, eu trabalhei, eu estudo, quando der, eu oro, quando não der, eu não oro. Ou seja, é um cristão que não está vivendo em arrependimento verdadeiro. Davi também declara: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e inculpado em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Como nós conhecemos essa passagem, após Davi ter sido repreendido por Deus, por intermédio do profeta Natan, que ele declara: contra ti pequei. Davi, ele viveu uma vida de arrependimento. Davi, ele viveu uma vida de quebrantamento diante do Senhor. Observa que a primeira pronúncia de Davi não foi que ele pecou contra Betseba somente, não foi que ele pecou contra Urias somente. Ele diz: contra ti eu pequei. Contra ti quem? Contra Deus. Davi, ele havia pecado contra Deus. Quando uma pessoa também está vivendo em verdadeiro arrependimento, ela tem sempre a convicção que ela pecou. Ela pode ter errado contra a sua família, contra alguém no seu trabalho, contra algum amigo seu. Ela sabe, mas ela sabe que primeiramente ela pecou contra Deus, ela pecou contra a lei de Deus. Então ela vai diante de Deus. Se ela magoou alguém, a palavra de Deus, a lei de Deus que está gravada no seu coração, vai identificar: você pecou contra essa pessoa. A lei de Deus, ela vai como um alerta, vai estar piscando no seu coração: você pecou, você errou. Mas você pecou contra essa pessoa, você não pecou contra ela, você pecou contra mim primeiro. Então o Espírito Santo, que ele convence a pessoa do juízo, do pecado e da justiça, vai te conduzir ao arrependimento diante de Deus. E após isso, vai te levar a pedir perdão contra a pessoa que você pecou. Foi o que aconteceu numa trajetória de vida com a minha mãe. Se vocês conversarem com ela, ela vai testemunhar isso para vocês. Ela tinha uma grande inimizade contra uma pessoa. Ela tinha um grande ódio contra essa pessoa. E Deus estava avisando para ela: você está pecando contra mim, isso é errado, isso é pecado. Então ela foi convencida por Deus, pelo Espírito Santo, e após isso, ela chamou a pessoa e disse: realmente, me perdoa, eu estava sentindo ódio de você, eu não conseguia olhar para você. Isso é um exemplo, isso tem diversos pecados relacionados. Mas observa que Davi, ele falou que ele pecou contra Deus. Isso identifica um real e genuíno arrependimento. Porque tem pessoas que pecam contra alguém e vai pedir perdão para a pessoa, mas não pediu perdão para Deus, não foi diante de Deus, porque a causa está diante de Deus. De Deus vem o perdão, de Deus vem a justificação, de Deus vem o alívio da culpa, do peso do pecado. Mas muitas das vezes nós recorremos à pessoa e não recorremos a Deus. O real, o verdadeiro arrependimento nos conduz a ir diante de Deus, e após ir alguma pessoa que nós falhamos. Da mesma forma foi com o filho pródigo. Olha o que o filho pródigo ele declara, Lucas 15, 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha
O filho pródigo havia pecado contra quem? Contra Deus, porque o pai aqui representa Deus. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado. Essa passagem aqui, ela mexe comigo, sabe por quê? Porque eu vejo aqui o filho pródigo indo diante de Deus, indo diante do pai, e quando ele chegou diante do pai, ele caiu com o rosto em terra, ele caiu ajoelhado. Eu acredito que o filho pródigo, ele nem conseguiu olhar para o pai, porque ele pensou: eu pequei contra ele, eu transgredi a lei dele. Meu irmão, um cristão também que está vivendo real e verdadeiro arrependimento, ele vai diante de Deus chorando, ele vai diante de Deus quebrantado, ele vai diante de Deus com lágrimas, com gemido, ele muitas das vezes esperneia, grita, soluça, chora, esperneia, se quebrando. Por quê? Porque eu pequei contra o pai, eu errei a lei do pai, eu transgredi a lei do pai. E isso conduz ao quê? Ao real, ao genuíno, ao verdadeiro quebrantamento. Filho pródigo também é um exemplo do real arrependimento, porque ele foi diante de Deus e disse: eu pequei contra ti, Senhor, eu errei contra ti, Senhor, eu transgredi a tua lei, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Seremos muito orgulhosos, muito soberbos, se nós, no momento dessa pregação, não reconhecer diante de Deus que nós devemos se humilhar verdadeiramente, que nós devemos se arrepender verdadeiramente, que nós devemos se quebrantar verdadeiramente. Eu não sei qual especificamente é o seu pecado, eu não sei especificamente onde você erra, onde você falha, mas uma coisa eu sei, que quando o Espírito Santo ele vem para nos convencer do nosso pecado, ele vem para nos levar ao arrependimento real, ele vem para nos levar ao arrependimento verdadeiro, não ao remorso, pequei contra Deus, transgredi, não, mas é um arrependimento verdadeiro, é um arrependimento que mexe com o nosso psicológico, é um arrependimento que mexe com as nossas emoções, é um arrependimento que mexe com a nossa estrutura psicológica, emocional, é um arrependimento que mexe conosco em todas as áreas, e nos leva ao quebrantamento em lágrimas, em humilhação diante do Senhor. Meu irmão, se isso você não tem praticado na sua vida diária com Deus, se arrependa do seu falso arrependimento, e vai diante do Senhor com sinceridade, e vai diante do Senhor com expectativa, e vai diante do Senhor humilhado, quebrantado, contrito, arrependido, declarando como pródigo, declarando como Davi, como Isaías, contemplando a grandeza, a magnitude, a esplendura do poder de Deus, e se arrepender, porque somos miseráveis, pobres, pecadores, dependentes do seu amor. Amém. Como diz também uma frase do Paulo Júnior: um salvo não é aquele que parou de pecar, mas é aquele que parou de gostar de pecar. Ou seja, quando nós estamos vivendo em arrependimento, nós não iremos gostar de pecar. Por quê? Porque iremos ofender a glória de Deus, iremos pecar contra um Deus justo, contra um Deus santo, contra um Deus poderoso, iremos ofender a santidade de Deus, iremos transgredir a lei do Senhor. Então, um convertido não é aquele que parou de pecar, ele vai pecar, mas ele não tem mais gosto, ele não tem mais alegria. Você acha que o filho pródigo, depois que ele foi diante do pai, ele teve algum entusiasmo, alguma alegria de retornar de novo para o mundo, se prostituir, fazer aquilo que era errado, a lei de Deus? Não, por quê? Porque ele foi diante de Deus quebrantado, humilhado, contristado, arrependido. Meus irmãos, é isso que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos ser mais humildes diante de Deus. Nós devemos, Danilo, semelhante àquele homem que subiu no monte e batia no peito dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Nós devemos bater mais no nosso peito e dizer: Senhor, eu errei, eu transgredi, eu falhei, olha o que eu fiz, Senhor, olha o que eu fiz, olha o que eu olhei, olha onde meus olhos são impostos, Senhor, olha o que a minha mão fez, Senhor, olha o que a minha língua falou, Senhor, olha os
contra Ele. Jesus, Ele vai falar: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sabe o que Cristo ele vai falar? Essa bem-aventurança é muito mal interpretada. Muitos pensam que é pelo choro de um familiar que se perdeu, que morreu. Muitos pensam também que esse choro aqui é um choro pelo um emprego perdido, pelo um sonho não realizado. Não. Cristo ele está falando assim, ó, bem-aventurados que choram porque serão consolados. É aqueles que choram aqui pelos seus pecados. É aqueles que reconhecem a sua fraqueza. É aqueles que reconhecem a sua miserabilidade. É aqueles que reconhecem: nossa, o que eu fiz contra Deus. Olha o que eu falei. Olha a postura que eu tomei. Olha o que eu assisti. Olha o que eu cometi. E isso leva ele ao choro. E isso leva ele à lágrima. Então, após isso, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai ser consolada. Ela vai ser aliviada. Ela vai ser consolada por Deus. Ela vai sentir o bálsamo de Deus. Ela vai sentir as bênçãos espirituais de Deus na sua vida. É isso que Cristo está falando. Meus irmãos, nós precisamos chorar mais pelos nossos pecados. Nós precisamos se quebrantar mais diante de Deus. Nós precisamos se humilhar mais diante de Deus. E isso aqui não é, isso daqui é para todos, meus irmãos. É todos nós que precisamos sentir mais convicção do pecado, odiar mais o pecado, detestar mais o pecado, fugir mais do pecado, se afastar mais do pecado e amar mais a Deus, se dedicar mais a Deus, se voltar mais a Deus. Todos nós, meus irmãos. A nossa tristeza pelo pecado deve ser tanta que nos faça desejosos de abandonar aqueles pecados que davam maior rendimento de proveito, lucro ou prazer. Ou seja, a nossa tristeza pelo algum pecado que estamos cometendo deve ser tanta que nos faz nos abandonar aquilo que está nos trazendo lucro, aquilo que está nos trazendo prazer, aquilo que está nos trazendo benefício. É isso que Thomas Watson diz. A nossa tristeza pelo pecado deve ser tamanha de dizer: chega, hoje eu paro de fazer isso. Chega, hoje eu quero ser um novo homem. Hoje eu quero ser uma nova mulher. Chega do pecado me escravizar. Chega de perder meu pecado. Chega, hoje eu me rendo diante dele. Hoje eu me prostro diante dele. Chega disso. Chega de pensamentos abomináveis. Chega de odiar. Chega. Hoje eu quero ser uma nova criatura. É isso que Thomas Watson está dizendo. Que a nossa tristeza pelo pecado deve ser tamanha que nos leva a renunciar tudo, absolutamente tudo que está nos trazendo benefício, meus irmãos. Devemos sentir tristeza pelo pecado. Foi o pecado que levou Cristo a sofrer aquilo que Ele passou por nós. Foi o pecado. Se você acha seu pecado normal, maleável, olha para a cruz, meu irmão. Olha para o sacrifício de Cristo. Por causa desse mínimo pecado, Jesus, Ele foi chicoteado. Por causa desse mínimo pecado, Jesus, Ele foi cuspido. Jesus, Ele foi chicoteado. Jesus, foi posta sobre a cabeça dele uma coroa de espinho. Sobre esse mínimo pecado. Não é um pecado tamanho para você abandonar, para você largar e dizer: a partir de hoje eu vou amar o Filho de Deus, a partir de hoje eu vou honrar o Filho de Deus, a partir de hoje eu vou me entregar ao Filho de Deus, a partir de hoje eu vou ser uma mulher de oração, uma mulher de leitura bíblica, a partir de hoje eu vou passar mais horas na tua presença. Nós devemos sentir tristeza pelo pecado, ódio pelo pecado, tratar o pecado com violência, com brutalidade. Eu vejo isso em mim, meus irmãos. O Espírito Santo mostra isso em mim. Eu devo odiar mais, detestar mais o pecado, labutar mais, como diz Hebreus. Até agora, quando eu leio aquela passagem, eu trago para mim, eu trago uma aplicação
pessoal para mim, eu vejo ali, Roger, até agora você não resistiu até o sangue. Quando eu leio também aquilo que Paulo fala, porque não fomos tentados porque as nossas leves e momentâneas tribulações não pode se comparar com um peso muito excelente de glória que vai ser revelado em nós. Não vai se comparar. Então vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena detestar o pecado, vale a pena fugir do pecado, porque nossas leves e momentâneas tribulação, ou seja, o pecado é tribulação, meu irmão. O pecado é algo que nos deixa desconfortável. O pecado é algo que nos deixa chateado, triste. O pecado é algo que nos leva ao choro, à lágrima. É o pecado. Então, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar. Se não foi ainda aprovado até o sangue, meu irmão, existe possibilidade de se renunciar a esse pecado, de você deixar esse pecado e viver para a glória de Deus, meu irmão. Expulse essa seta do diabo. Muitas das vezes o diabo joga na sua mente, porque ele joga na minha também. Você não tem como se arrepender, não. Não tem como você deixar esse pecado, não. Tem sim, em nome de Jesus, meu irmão. Em Cristo você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, meu irmão. Se Deus ele não poupou o seu próprio filho, antes entregou ele por nós, será também que ele não nos dará com ele todas essas coisas? Que todas as coisas que Paulo está falando? O perdão, a reconciliação, o amor, a graça que vem de Cristo. Deus ele não vai negar a nós. Amém. Então basta nós irmos diante dele. Para concluirmos, Salmos 32:1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui a iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto eu me guardei, diz o salmista, o silêncio me consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha que ele começa dizendo, bem-aventurado, feliz, mais que feliz, completo é aquele cujo o Senhor não imputa a iniquidade, cuja iniquidade não é imputada. Meus irmãos, sabe como a iniquidade ela não é imputada? Pela confissão real. Como disse a salmista, quando eu confessei, quando eu fui diante do Senhor, o Senhor ele me perdoou. O Senhor removeu a culpa. Talvez você sofre de culpa. Talvez sua mente nesse momento está sendo bombardeada pela culpa. Olha o que você fez ontem. Você não é digno, você não é merecedor. Talvez esse seu pecado está te impossibilitando de prestar a Deus um culto alegre, um culto contente. Talvez esse seu mínimo pecado está te impedindo de dar um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja Deus num culto. Por quê? Porque sempre vem na mente, você errou, você pecou, você transgrediu, olha o que você fez. Mas saiba, meu irmão, que nessa noite Deus, por intermédio de Cristo, quer nos proporcionar o alívio da culpa, quer nos proporcionar o alívio que está muitas das vezes um fardo sobre nós. Cristo nessa noite está aqui para nos reconciliar, para nos perdoar, para nos restaurar, para nos encorajar, para dizer a você e a mim, levanta-te, mulher, cadê os seus acusadores? E nós iremos dizer, não tem ninguém, Senhor, porque o diabo vai cair por terra, o pecado vai cair por terra. Então Cristo ele vai bater no nosso ombro e diz, segue, marcha, vai avante e não peques mais. Amém, meus irmãos, se agarre nessa palavra. Como diz também Thomas Watson, a confissão é uma esponja que limpa a alma e tira as suas manchas. Amém. Olha que glorioso, a confissão, ou seja, o falar
O depositar a nossa confiança diante de Deus é como uma esponja serve para quê? Para lavar um prato, lavar um carro, lavar alguma coisa. Da mesma forma é a confissão. Quando você confessa os seus pecados diante de Deus, Cristo vem com o seu sangue e vai apagando, e vai perdoando, vai removendo a culpa, meu irmão, vai tirando a mancha. Onde tem mancha Ele vai tirando, Ele vai tratando, Ele vai perdoando, Ele vai consolando. Mas para isso nos é necessário a confissão. O pecador arrependido é herdeiro de todas as promessas, e isso não é motivo de alegria. Ou seja, o pecador que se arrepende, ele é beneficiado pelas bênçãos do alto. Amém. O pecador que vive em arrependimento, ele é contente, ele é alegre, ele é pleno, ele é satisfeito, ele é feliz, ele tem paz de espírito. O pecador arrependido, ele não depende do dinheiro para se alegrar, ele não depende de uma casa boa para viver contente, ele não depende de qualquer ocasião para ele estar feliz, não, porque ele é beneficiado pelas bênçãos de Deus. A graça de Deus é comunicada na alma dele, a presença de Deus é revelada na vida dele, a graça de Deus, a bênção de Deus é comunicada a ele. Embora ele está sendo perseguido, embora ele está sendo odiado, embora ele está sendo maltratado, a graça de Deus vai ser comunicada a ele a ponto de ele viver feliz, a ponto de ele viver alegre, a ponto de ele viver em paz. Isso não vem de nós, isso é graça de Deus. Amém? E curva sua cabeça nesse momento, meu irmão.